alegria. Alegria, já que estamos vivendo dias que são verdadeiras crises. De repente tem se levantado muitas coisas que têm feito a humanidade chorar, sofrer, em todos os âmbitos, no emocional, no espiritual, no político, na nossa política, na nossa vida rotineira, na nossa vida administrativa, na sociedade. Então temos visto muitas coisas pelo simples fato da ausência de Jesus na vida da humanidade. E para explicar um pouco o que a nossa internauta pediu, vamos ler em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 8, que diz o seguinte: e havia grande alegria naquela cidade. Nós temos um evento que faz a narrativa de Samaria, quando os apóstolos, logo após a morte e ressurreição de Jesus, os apóstolos saíram por toda a terra anunciando o evangelho e deram uma breve pausa em Samaria para descanso, reposição das energias humanas. E com aquela presença marcante do evangelho, a Bíblia diz aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 8, e havia grande alegria naquela cidade. E se a gente voltar apenas algumas horas no tempo, alguns dias, a semana que passou, nós tivemos ali o sábado de aleluia, o domingo da ressurreição, aonde o mundo, o Brasil e a nossa cidade em particular, com grande júbilo, com grande regozijo, celebrava a festa, porque Jesus havia ressuscitado, isso de uma maneira simbólica. O evento aconteceu há milhares, há 1000 anos atrás, 1000 anos atrás, mas fazia aquela referência dizendo que Jesus ressuscitou, domingo da ressurreição, e ouvimos muito alarde, muitos tambores, muito barulho. Mas de repente chegou o final do dia, a segunda-feira voltou, como é rotineiro, como é elementar na nossa vida. E com a rotina novamente veio a doença, a dívida, a contenda, as politicagens da vida. E como se o povo sofresse de um transtorno bipolar. Bipolar, na psicologia, é aquela pessoa que tem aquele transtorno, está feliz, de repente começa a brigar, começa a ficar furiosa. Duas personalidades em uma só, bipolar, duas no grego. Mas de uma forma figurada, é como se o povo fosse bipolar espiritualmente, como se as religiões fossem bipolar. No domingo festejam, no domingo tamborins, batuque, zoadas. E na segunda-feira, a tristeza, a falta de paz, a falta de alegria. Porque simplesmente as pessoas estão vivendo os sinais que são apenas simbólicos, emblemáticos. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, festa, e passou o dia, então passou também a alegria. As pessoas, de certa maneira, ignoram, não querem saber o porquê isso, mais uma vez vão ensinar. É a falta de Cristo. Porque não devemos viver de símbolos, de emblemas, de ícones, de sinais, mas devemos evidenciar uma vida cristã verdadeira, uma vida que transmute ou que translade da tristeza para a alegria. É certo que vai chegar a prova, é certo que vai chegar dificuldades, mas acima de todo e qualquer obstáculo, todo e qualquer desafio,
devemos compreender que quem vai à nossa frente, quem tem pelejado por nós, é Jesus Cristo, ou o próprio Deus, ou o Espírito Santo, se assim queira dizer. E é uma cegueira, é uma miséria espiritual tão grande que a humanidade tem passado nos últimos dias, que tem até gente negando o ministério de Cristo, dizendo que o Espírito Santo é uma ação, é um sopro, não existe, é simbólico. Isso porque existe uma escuridão na vida do pecador que eles não sabem controlar. Vou repetir, existe uma escuridão na vida do pecador que eles não sabem controlar. E a melhor forma seria de administrar essa situação com Jesus Cristo. Então eu não compreendo a mente, eu não compreendo a fé, eu não compreendo a religião de um povo que um dia salta de alegria, um dia se exulta, e no outro dia é como se Jesus estivesse morto, é como se Deus estivesse distanciado, estivesse esquecido, abandonado à humanidade, quando a todo momento Ele vela por nossas vidas. Ele próprio disse que não nos deixaria só, não nos deixaria órfãos, deixaria o Espírito Santo, o próprio Deus manifestado na terceira trindade, a terceira pessoa. E volto, tem pessoas imbecilizadas aí, seguindo religiões fora do cristianismo, que diz que não tem a trindade. Precisa rever os valores. Esse tem sido um agravante, um dos agravantes que tem maculado, tem machucado a humanidade. É como quem vai a uma festa profana, vai ali, bebe, fuma, se prostitui, grita, no outro dia está arrependido. E as pessoas estão trazendo esses mau hábitos para o meio da fé, porque na verdade a fé não tem, a estrutura não é baseada em Jesus Cristo, e lá dentro da fé cantam, exultam, glorificam, levanta as mãos, faz barulho, faz todo aqueles trâmites de uma vida espiritual, e do outro baixa a cabeça. E tem algo errado com a fé, tem algo errado com a vida, tem algo errado com Jesus, tem algo errado com essas religiões. Porque se eu chegar na comunidade evangélica, a igreja, por humilde que seja, 2, 3, 100 mil crentes, a Bíblia diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá eu estarei. Aí tu vai ver aquele povo se exultando, o povo glorificando a Deus. Lembro que ontem eu estava numa oficina e tinha os rapazes cantando músicas evangélicas. E eu perguntei para o proprietário, vocês são evangélicos? Ele disse, não, somos admiradores. Observe quanta música bonita, quantas músicas que faz dançar que tem no mundo. Mas as pessoas têm esse carinho, têm essa necessidade de cantar a música dos crentes, de viver uma vida como os crentes, apenas que não obedece, apenas que não segue. E o quando isso acontece, a primeira coisa, o primeiro sinal, o primeiro sigma espiritual fica abatido. Eu não entendo como Jesus preenche um ser humano em um dia e no outro esse Jesus se ausente. Não. Eu fico no meu pensamento, nas minhas metodologias, nos meus estudos filosofais, acreditando que isso é um teatro. E um teatro barato, um teatro de rua barato, onde as pessoas vão, glorificam, dignificam, e de repente não tem nada daquilo. Então estão apenas fazendo ali, insinuando, fazendo o papel de alguém que é feliz sem ser. E o resultado, alma batida, alma vencida. A prova tem na Bíblia Sagrada. O que eu falo está na Bíblia Sagrada. O salmista, no Salmo 42, no versículo 11, diz o seguinte: por que estás abatida, ó minha alma? Inquieta-se dentro de mim. Espera em Deus,
porque ainda eu louvarei, que é a saúde do meu semblante e o meu Deus. Observe, se a gente for fazer uma ligeira analogia da vida de Davi, um homem que era rei, um homem que tinha bens materiais, tinha felicidade, um homem que a Bíblia diz que foi segundo o coração de Deus. Se eu for olhar para mim, eu não sou nem o milésimo coração de Deus, o milionésimo. Davi era segundo o coração de Deus. Mas Davi, quando dava as suas escapadinhas, os seus deslizes, ele sentia como todo e qualquer ser humano. Observe alguém que realmente se via a Deus, dizendo: porque está abatida a minha alma, porque inquieta dentro de mim. E é isso que as pessoas têm evidenciado. Alma abatida, espírito vencido, coração ferido, coração triste. Então, está aí um grande questionamento bíblico, você vivendo a mesmice eterna como aconteceu com Davi. Mas Davi sabia, tinha esperança e tinha convicção que era de Deus, assim como a comunidade evangélica, os crentes, os canela de fogo, os protestantes, os chatos, os fanáticos por Cristo, os loucos, os fake. Diz o seguinte: espera em Deus, porque ainda o louvarei, que é a saúde do meu semblante e o meu Deus. Então observe que ele mesmo diz: a minha esperança, o meu semblante, a minha saúde de espírito é Deus. Então perceba que o salmista questionou as crises existenciais humanas. As crises: por que está abatido? Por que é que eu estou triste? Por que é que eu tenho tudo e não tenho felicidade? As pessoas são assim. Eu tenho família, eu tenho casa, eu tenho amiga, eu tenho um veículo, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e não sou feliz. Eu tenho a minha religião, eu também falo de Cristo, eu também sirvo a Deus, eu também sou filho de Deus, mas não estou sendo feliz. É crise existencial, crise das existências humanas, questionamentos ou paradigmas que traz toda e qualquer alma que não anda segundo a vontade de Deus. Quando falo em alma, lógico que estou falando de ser humano. Crises existenciais humanas. E segundo, a resolução, a saída diz o seguinte: louvarei o meu Deus. Observe, ainda louvarei, que é a saúde do meu semblante e o meu Deus. Então observe, o mesmo que aconteceu há dias atrás, o sábado da ressurreição, o domingo, o sábado da aleluia, o domingo da ressurreição, eu digo melhor. Mas que bom se a humanidade, se o povo, se a cristandade fizesse como Davi, resolução: ainda louvarei o meu Deus. Então, para o louvor, para a adoração, não é sábado, não é domingo, não é segunda, são todos os dias, todas as horas. Não existe um minuto ou um introspecto para a louvar a Deus. É todo instante. Onde você estiver, no carro, no banho, cortando uma verdura, cortando a carne, varrendo a casa, dando aula, preparando aula, assistindo aula, atendendo no hospital, dentro do cárcere, dentro da cadeia. Jesus te ama, meu amado. Dentro da cadeia, ainda que a justiça tenha lhe desprezado, ainda que os homens tenham lhe sentenciado, mas tem esperança para você. Jesus lhe ama. E quando falo em cárcere, quando falo em cadeia, não é só aquela cadeia física, não, presídio não. A cadeia que as pessoas vivem, a cadeia do vício, as manias da vida. Pessoas maníacas, com hábitos desordenados, querem se libertar, mas não podem. Estão presas à bebida, à droga, ao roubo. Há um casamento que não deu certo, um casamento falido, vive em função da infidelidade, tentando dar uma satisfação à sociedade. Cadeia. Mas a Bíblia diz: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não estou mandando
você destruiu o casamento, mas estou pedindo à luz da Bíblia para você resolver causas mal resolvidas, rever seus valores através de Cristo, porque quando você se autodescobrir em primeiro lugar em Jesus Cristo, você vai restaurar o seu casamento, você vai restaurar a sua família, você vai restaurar o seu trabalho, você vai restaurar todos os valores, os respeitos, as considerações que você tinha antes, e aí vai fluir a verdadeira alegria, que não é só de um domingo à tarde, mas de todos os dias e todas as horas. E por falar em psicologia, existe um conceito fenomenológico da existência, existe esse conceito. Eu vou ler para vocês, eu anotei, que diz o seguinte: formado de toda experiência significante, temos desde o nascimento. Não há duas pessoas que têm a mesma experiência de vida. Ficou um pouco vazio, vou dizer novamente. A questão dos fenômenos existenciais é formado de toda experiência significativa que temos desde o nascimento. Não há duas pessoas iguais. Não há duas experiências iguais. Você pode pegar o gêmeo monosótico. O gêmeo monosótico são aqueles gêmeos idênticos. Um é igualzinho ao outro e tudo. Mas eles podem estar na mesma situação, na mesma hora, no mesmo lugar. A experiência que eles vão passar ali é diferente um da outra. O que eu quero dizer é que a sua experiência com Cristo é diferente de todas as demais. Não espere ser aquela pessoa mais crente, mais avivada, mais religiosa, não. Tenha experiência com Cristo. A psicologia, o estudo da alma diz que desde o nascimento não existe duas pessoas iguais. Diz que elas têm a mesma experiência, são experiências diferentes. Então não imite não. Um dos nomes do diabo é imitador. O diabo é imitador, enganador. Fingir que é feliz sem ser feliz, está perdendo tempo. Porque aí é que vai doer na sua alma. Fingir que é salvo sem ser salvo. Aí é que vai ser doloroso para a sua alma. Eu vou usar um exemplo bem interessante. Um casal. Ali quando eles estão juntinhos naqueles momentos íntimos, não vou detalhar, tem criança nos escutando. Cada um juntinho, um abraçadinho. O que um está sentindo é diferente do outro. O sonho, a fantasia, a quimera. Os sentimentos, as emoções estão juntos, o mesmo casal. A Bíblia diz: deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á uma mulher, e serão ambos uma só carne. São carnes, são unidos naquele momento de, vou dizer, de sexualidade. Mas os que estão sentindo é diferente, porque a emoção é diferente, intimidade é diferente, especialmente quando concerne ao reino de Deus. Isso quer dizer que você não pode sentir a mesma alegria da pessoa, não pode ter a mesma intensidade de uma pessoa com Deus, mas pode ir além, pode gozar de privilégio além daqueles que você imagina. Então alegria não se finge, se sente. Salvação não se diz, se sente. Fé não se ensina, se sente. Você pode ter uma intensidade maior, menor do que outra, mas não vai ser igual. Evangelho é mistério, salvação é mistério. Mas tem algo que eu vou deixar enfatizado nesse dia de hoje, algo que eu vou deixar explícito. Devemos nos alegrar sempre. Vamos ver se isso tem fundamento bíblico. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 16, 17 e 18. A Bíblia diz: alegrai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Cristo Jesus para convosco. Observe que vem assim numa sequência.
num trocadilho de palavras, como aquele que vai subindo uma escada, não desce e sobe. Olhe, alegrai-vos sempre, primeiro, versículo 16, orai sem cessar. Entendeu por que os crentes são felizes? Porque não é aquela repetição, aquela mesma coisa, não. Orar é conversar com Cristo, é ter intimidade com Cristo. Se a gente passar um dia inteiro ao lado de um amigo, de uma amiga, de uma pessoa da família, não vai faltar assunto. E o pior, quando começa a faltar assunto, começa a falar da vida dos outros. Nós somos assim. E fulano que fez isso, e fulano que fez aquilo. Então orar é isso aí. Você tem Deus, você tem Jesus Cristo o dia todo ao seu lado. Então orar aqui, não imagine aquelas palavras. A Deus diz, que Deus magnânimo, Deus transcendente, imanente, princípio, alfa e ômega. Não, não precisa disso não. Isso aí é farisaísmo, querer aparecer. Mas, meu Deus, o dia foi tão bom, isso assim, assim, assim. Fizeram isso comigo, eu fiz isso com fulano. E começa a contar, começa a conversar, começa a ter intimidade. E dentro do seu ser, dentro da sua alma, rios de água, de alegria, água viva, como Cristo disse, rios de água viva fluirão dentro de si. Essa água viva é alegria. Aí no momento da tristeza, no momento da dor, aí ainda tem o terceiro degrau. Em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Jesus Cristo para convosco. Veja que a alegria é um imperativo divino, é uma ordem. Alegrai-vos sempre, diz a palavra de Deus. Versículo 16. Tu se alegra, tu conversa com Deus, chega às dificuldades. Aí a Bíblia diz, para convosco, que é a vontade de Deus. Mas o problema é que as pessoas não estão vivendo uma fé, estão vivendo uma religião, e religião é o melhor braço, o melhor abraço da satisfação. Para dizer que é de Deus, para dizer que tem espiritualidade, para dizer que é uma pessoa boa, vive a religião. Mas não vamos viver religião, vamos viver unidade, vamos viver união, vamos viver fé, vamos viver intimidade com Cristo. Aí quando chegar a intimidade com Cristo, vai passar, vai sair a dor, vai sair o sofrimento. Uma vez, trabalhando com Júnior já chamava Didi, Otacílio Ricardo, hoje trabalha no Correio. Ele trabalhava no almoxarifado, onde eu estava com muita dor de cabeça e pedi um gol de dipirona. Didi olhou para mim e disse, eu não tomo isso não. Eu disse, mas Didi, por quê? Eu procuro superar a dor sem tomar remédio. Eu disse, tu faz o quê? Eu disse, eu penso em Deus. Eu fiquei rindo, né? E a coisa dá certo mesmo. Eu estou dizendo que não toma analgésico, não. Olha bem, eu estou dizendo que Deus é capaz de suprir tudo. Uma mensagem muito bonita que aquele jovem na época passou para mim. Então, quem tem Deus é alegre, quem tem Deus tem expressão de vida. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Novamente o imperativo. Observe que a Bíblia está dando ordem. Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Olha, 3 ordens, Tessalonicenses, Filipenses 4 e repete, alegrai-vos no Senhor. Digo outra vez, alegrai-vos no Senhor. Então essa alegria só acontece para os que são de Jesus. Essa utopia, essa quimera, enganação, mentira, que um copo de cachaça, que um cigarro de maconha, que uma pedra de crack promove a ilusão. Você fuma aquilo, dá aquela emoção, hormônio, adrenalina, dopamina, provoca um prazer. No outro dia, dor de cabeça, tristeza, ressaca, decepção. Mas quando a alegria flui dentro do ser, através de Deus, é um contentamento espiritual,
É uma exultação que transcende as circunstâncias, que vão além das fronteiras da emoção, vão além do entendimento humano. É uma exultação espiritual, é isso que a gente tenta ensinar, tenta passar para as pessoas, mas as pessoas preferem viver uma vida de erro. E tem pessoas que esperam o ano inteiro por um momento de felicidade, por um momento, por um segundo, por migalhas de prazer. Vai numa vida de... vem uma mentira. É a semana da santificação, é a semana da alegria. E as pessoas perdem o ano inteiro. Perdem 364 dias vivendo só um dia de alegria. Migalhas de Satanás, quando era para viver 365 dias feliz na presença de Deus. Porque a verdadeira alegria, ela é cristocêntrica. Tu sabe o que é cristocêntrica? Que tem Cristo no centro, já está dizendo cristocêntrica. E quando o Cristo está no centro, não tem lugar para mais nada, para mais nenhum santo, para nenhuma santa, somente Jesus, ou solamente Jesus. Cristo estando no centro, você vai ter vitória. Mas se Cristo estiver atrás, se Cristo estiver de lado, se Cristo estiver oculto, você será responsável pela alegria. Nem eu, nem você, nem ser humano, nem réis mortais algum tem essa condição de alegrar-se em si mesmo. Para terminar, Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículo 32. A fim de que, pela vontade de Deus, chegue a vós com alegria e possa recrear-me convosco. Paulo dizendo, né? Pela vontade de Deus, que ele chegasse, ou que a palavra chegasse ao povo que estava precisando de instrução. A palavra de Deus para ele recrear. Recrear já sei, recreio, intervalo, alegria. Criança conhece bem essa linguagem. Então é isso, meus amados. A verdadeira alegria, a verdadeira paz flui de Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, autor e consumador da nossa salvação. Amém.